Bom dia, gente. Vamos lá para a aula de ciências, tá certo? Na página 49, onde diz o seguinte: ritmos das plantas. E aí o texto diz: vimos que os animais apresentam comportamentos diferentes de acordo com a passagem de tempo. Existem animais noturnos, animais diurnos, certo? Isso também ocorre com as plantas. Entre as plantas, por exemplo, existem as que só dão flores em uma época do ano, que é o caso do ípio amarelo, uma árvore comum em todo o território brasileiro e muito usada como decorativa por causa da sua coloração de suas flores, que podem ser brancas, amarelas, rosas ou roxas. O período de floração acontece no fim do inverno, acompanhado do período de queda das folhas. Depois das flores, é a vez dos frutos que começam a surgir na primavera. Aí vem a pergunta: você conhece a flor e o fruto do ípio amarelo? Então, a gente tem aí a imagem que nos mostra que, depois que as flores do ípio amarelo caem, surgem os frutos, que é o que você vê aí na fotografia seguinte. E esses frutos, eles são em formas de vagem e depois eles secam, eles se abrem, soltam as sementes que são levadas facilmente pelo vento. Uma planta bem diferente do ípio é o hibisco, uma das plantas mais cultivadas no jardim brasileiro, devido ao seu rápido crescimento e beleza. É um arbusto que pode atingir até 2 metros de altura e há muitas variedades que podem apresentar flores das mais diversas formas, tamanhos e cores. A floração acontece durante o longo período do ano. Aí você tem as flores de hibisco, que não aguentam o frio forte ou as geadas. São plantas que gostam de sol e luz. Aí veja só, o ípio floresce uma vez no ano, já o hibisco, em vários períodos no ano, ok? Isso são os ritmos biológicos das plantas, certo? Na página seguinte diz que ainda existem plantas cujas flores só se abrem de acordo com o período do dia, que é o caso dessa planta que você vê aí, a flor 11 horas, que abre-se de dia e fecha-se de noite. Então, a 11 horas é um exemplo, que todos os dias, aproximadamente às 11 horas, ela abre suas pétalas e só se fecha quando o fim da noite vem chegando. Já é o contrário da planta 11 horas, a dama da noite. A dama da noite, que é essa da imagem abaixo aí, a dama da noite, ela só se abre no período noturno. Então, as flores grandes e perfumadas só se abrem uma vez a partir da meia-noite, do começo da noite, tornando-se bem aberta por volta das 23 horas e fechando na manhã seguinte. Então, essa planta aí, ela não gosta da luz solar. Então, a flor só abre à noite, por isso que é a dama da noite. Aí você vê na imagem os detalhes dos botões, e da flor já aberta. Então, todos esses ritmos dos seres vivos que apresentamos são controlados pelo relógio biológico e, como você pode perceber, são ajustados pelas mudanças que ocorrem com o passar do tempo na natureza, como o dia e a noite ou as estações do ano. É isso que são fenômenos que contribuem para esse relógio biológico das plantas. Na página seguinte, aí diz o meu, o seu e o nosso. A gente vê o abaré, que é o índiozinho do Ético, onde ele diz: a palavra piracema é de origem tupi e significa subida do peixe, como os indígenas descreviam esse fenômeno. Vem um texto de apoio, onde você vai ler esse texto de apoio e vai responder aí a questão de acordo com o texto, ok? Essa é a primeira atividade, o seu e o nosso. Na página seguinte diz: e você, o que acha?
Você viu anteriormente que piracema é muito importante para a reprodução dos peixes. Agora, imagine se a pesca não fosse proibida durante a piracema. Então, o que é que você acha que aconteceria com a população dos peixes se durante a piracema, né, não fosse proibida a pesca? Iria acontecer o quê? Né? Teria uma pesca excessiva, né, que logo iria levar à extinção de várias espécies, iriam colocar em risco várias espécies de peixes. Você vai argumentar essa questão aí e vai resolver a atividade, ok? Que vai dar questão 1 a questão 4. Quando você terminar, que é a atividade simples, tudo de acordo com o texto e com o contexto que a gente está estudando da questão biológica das plantas, né? O ritmo das plantas, dos seres vivos. Quando você responder, você vai fazer o vamos relembrar, aonde você vai retornar todo o capítulo e vai responder aí. Nesse diagrama do vamos relembrar, começa com o título Ritmo dos seres vivos, que esse ritmo dos seres vivos ele pode se repetir a cada dia, ele pode variar de acordo com a alternância do dia e da noite, com as estações do ano. Quando ele se repete a cada dia, isso é uma variação de 24 horas, né? Isso que o dia tem 24 horas. E quando diz aí, são controlados pelo, então os seres vivos, para realizar essas atividades, eles são controlados pelo, quem controla todas as atividades dos seres vivos no ambiente é o relógio biológico, ok? Depois vem que está relacionado ao movimento de. Então, a alternância do dia e da noite está relacionada ao movimento de quê? Em relação à Terra, ao movimento da rotação, porque quem faz esse movimento da rotação, né, no caso a Terra, ele corresponde ao dia e à noite. E diz que estão relacionados ao movimento dia. Então, as estações do ano está relacionada ao movimento de translação, é isso que foi o que a gente estudou, que quando a Terra faz o seu movimento de translação, ela dá a volta ao redor do Sol, ela define as estações do ano. Quando você terminar de completar aí o diagrama, essa autoavaliação você deixa para fazer na videoconferência que a gente vai fazer, corrigindo as atividades, ok? Com isso daí a gente termina ciências. Então agora eu só vou marcar as videoconferências para a gente corrigir resposta, ok? Beijos, tenha uma boa aula. Qualquer dúvida pode me enviar, certo? Tchau.